A gente tinha falado sobre o micril, então agora a gente vai de fato esboçar esse assunto e falar sobre ele. Vai falar a língua nossa dos brasileiros. Fala. Exatamente. Então, o que é o micril? É uma manteiga de cacau em pó da Callebaut, da Cacau Barry e da Callebaut, que tem dentro dela vários cristais estáveis. Dentro dela, ela passou por um processo que eu tenho isolado nela os cristais mais estáveis do chocolate, que chama cristal beta, que esse cristal me ajuda fazendo a temperagem do chocolate. Então, o que eu fiz aqui inicialmente com este 1 kg de chocolate? A gente vai derreter o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Quando eles chegaram a uma temperatura de 40 a 45 graus, já está ótimo para trabalhar. Que momento que eu vou colocar o micril? Eu vou deixar ele paradinho ali, o chocolate cristalizado, derretido. Vou deixar ele esfriar até chegar a uma temperatura de 34 graus. Chegou a 34 graus, eu vou colocar 1% de micril sobre o peso de chocolate. Lá na Casa do Chocolate, a gente tem um micril porcionado, numa versão menor. Então isso facilita o processo e também você vai usar uma quantidade menor, não precisa comprar 700 gramas de micril. Então você consegue trabalhar com ele assim. Então aqui, um scoop desse, em média, tem 10 gramas. Eu vou pesar justamente para ter as 10 gramas. Por que eu vou peneirar? Para facilitar a entrada desse micril no chocolate. Então quando eu peneiro aqui, eu não vou ter nenhuma pelota grande de micril para derreter difícil, para ela sofrer para derreter. Então, meu chocolate está em 34 graus, entra o micril nesse momento, 1% sobre o peso. Coloquei o micril, vou misturar no chocolate. Então, eu vou pegar somente 10 gramas. Para cada 1 kg, 10 gramas. Exatamente. Então, se é 1 kg de chocolate, 10 gramas de micril. Micril é o que mesmo? Manteiga de cacau. Fala mais uma vez. Manteiga de cacau em pó, que dentro dela eu tenho vários cristais estáveis para fazer a temperagem para mim. Então o que acontece aqui dentro? Eu tenho aqui os cristais, pensa que cada dedo meu é um cristal. Quando eu derreti acima de 40, eu fiz um mar de cristais aqui boiando. Quando eu abaixo para 34 graus, aparecem os cristais beta, que é esse cristal que tem no micril. Quando eu coloco esse 1%, ele fecha a cadeia e eu tenho um chocolate já cristalizado. Qual a vantagem disso? Você não precisa ter um ambiente com a pedra. Não vai ter o problema da água se for o banho-maria invertido. Então facilita esse processo bastante. Eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui. Chega aqui pertinho, ó. Venham ver. Gente, ó, ele fica com mais brilho. Ele tem uns pontinhos brancos ainda, tá vendo? Sim. Se eu medir a temperatura, eu vou mostrar para você que ela baixou. Tá vendo? 32. Então esses pontinhos brancos aqui significa que esse micril ainda não derreteu. Então, ele esfriou. Coloquei o micril e, naturalmente, por causa do cristal estável, ele tem uma tendência de abaixar a temperatura. Então, ele está a 32 graus. O que é micril? Manteiga de cacau em pó. Ok. Que tem os cristais estáveis e me ajuda no processo de cristalização do chocolate. Entendeu? Então, o jeito que eu vou fazer aqui. É uma manteiga de cacau, ela tem a lata grande, mas a gente tem ela na embalagem menor, porque fica um valor mais em conta, porque ninguém vai usar a quantidade, só se for para muita quantidade, senão vale a pena comprar o pote menorzinho. Então, como abaixou a temperatura, está 32 graus, eu preciso subir ela um pouquinho. Como que eu vou fazer? Micro-ondas, 5 segundos. Por que 5 segundos? De 5 a 10. Porque se eu coloco mais que isso, eu tenho um risco de elevar demais essa temperatura do chocolate. Então, é melhor que você vá de 3 a 5 segundos e sobe só para os 34, do que você coloca 10 e ele passa dos 35, aí você perdeu essa temperagem. Como que vai fazer se acontecer? Aquece de novo a 40, espera esfriar em 34, põe mais 1% de micril. Então agora a gente vai misturar.
Prontinho. Subiu para 33, é o suficiente para ele terminar de dissolver. Por que eu estou preocupado nessa dissolução aqui? Se ficam os pontinhos brancos, o chocolate não vai cristalizar? Vai cristalizar. Mas vai cristalizar cheio dos pontinhos brancos. Eles vão ficar aparentes. Então, assim, para uma pessoa muito criteriosa, que avalia muito o chocolate ao invés de logo comer, ela vai ver aqueles pontinhos brancos e vai ficar, nossa, o que será? Então, para evitar esse tipo de problema, é melhor que você aqueça 5 segundos, 7 segundos, para que ele sobe para os 34 direitinho e termine de dissolver. Eu ainda estou percebendo alguns pontinhos, vou voltar de novo mais 5 segundinhos. Feito isso, é só deixar no momento, a gente vai. feito isso, prontinho, subiu para 34, termina de misturar para tornar bem homogênea a mistura. Ó, se você observar agora, já não tem pontinho branco nenhum. Você vê umas pequenas bolhazinhas de ar, mas não vê pontinho branco mais. Então, para quem que a gente pergunta se deu certo? Para o próprio chocolate. Então, a mesma coisa que a gente fez no primeiro, na primeira temperagem por cristalização de tablagem, a gente vai fazer agora por micril. Então, vou tirar uma amostra do chocolate, deixar cristalizar. Como é que tem que ficar essa paleta do teste? São quanto tempo? 5 minutos, mais ou menos, no clima frio, no clima de 18 graus, mais ou menos. Aí eu não tenho esse clima frio aqui em casa. Bota Geladeira. Lembra que se você pegou num papel manteiga e ficou uma lâmina muito fina, se você pôr o dedo embaixo, o calor da sua mão não vai dar certo. Então, você tem que segurar o papel assim, ó, a amostra que você segurou com o papel, e olhar ela pendurada sem encostar o calor da sua mão. E aí você vai ver o teste. Como que é? Ele tem que ser levemente acetinado. Então ele tem um brilho que reflete a luz, mas ele é fosco, por igual. Então significa que a cristalização está acontecendo direitinho. Prontinho. Então esse chocolate que está aqui, enquanto eu mantiver, assim como o outro de tablagem, enquanto eu mantiver ele em 30 graus, eu consigo trabalhar com ele o dia inteiro. Então, por exemplo, fiz uma têmpera de manhã de 25 kg de chocolate. Se eu mantiver esse chocolate em 30 graus o dia inteiro eu vou conseguir trabalhar com ele cristalizando normalmente. Ah, passou muito tempo, eu não sei como é que está essa têmpera. Tira um teste, não te custa nada, são só mais 5 minutinhos. Então sempre você vai observar isso, porque uma vez bem feita a têmpera é só manter. O que vai acontecer aqui? Naturalmente ele vai esfriando e ele vai ficando cada vez mais grosso. Tá, agora me responde uma coisa. Por que você usou a manteiga de cacau, né, que é o... Como é que é o nome aí? Micril. Nesse chocolate meio amargo. Você pode usar ele em qualquer chocolate, não precisa ser só no meio amargo. Então, se eu não quisesse usar, eu não precisaria. Para fazer a têmpera, sabe aquele processo da tablagem? Sim. Então, para evitar aquele processo, você usa a cristalização da manteiga. Sim. Então, essa manteiga... Então, para mim não ter que fazer espátula... Exatamente. Eu só usando o micril, você vai ter a temperagem, a cristalização. Aí, exatamente. É muito mais fácil, Sim. Facilita muito. Sim. E não precisa da pedra. Então, eu acho que isso facilita muito a vida de quem está em casa. Sim. Micril é uma benção. Não tem necessidade de ir para pedra. É simplesmente derreter o chocolate no micro-ondas. Observar direitinho as temperaturas. Então, tem que passar de 40 para derreter, esperar chegar em 34 para colocar 1% de micril sobre o peso de chocolate e em seguida, depois que o micril dissolveu completamente, é só trabalhar. Ok. Tá? Difícil? Fácil. É mais fácil, né? Esse. Agora eu já... Porque a tablagem, gente, ela é linda. Eu acho das técnicas a mais bonita. É a mais bonita. É mais bonita, mas ela não é a mais prática. Mas não é a mais prática e nem a mais rápida. Se você quer produzir muito mesmo, o micril é uma benção. É bem legal mesmo. Não, e a textura também do chocolate? Não muda em nada. Se você vê o teste que foi feito por cristalização de tablagem e vê por micril, você não vê diferença nenhuma. A mesma coisa nas duas cascas. Se você vê a casca que foi feita por cristalização de tablagem e a casca que foi feita por micril, você não sabe identificar do que foi o que. Porque a cristalização correta é que vai determinar essa textura certa, independente do que seja que você estiver trabalhando. E aí, no caso, uma coisa que você falou sobre esse chocolate. Eu usei no 811 porque a cristalização geralmente é mais rápida quanto mais amargo. Mas dá para trabalhar no branco, no rubi, em todos eles você pode trabalhar a mesma quantidade e a mesma temperatura. Chegou em 34,
1% de micril sobre o peso, independente do tipo de chocolate. Então, 100 gramas, 1 grama de micril. 100 gramas de chocolate, 1 grama. 1 quilo de chocolate, 10 gramas de micril. Exatamente. Micril é o que, gente? Manteiga de cacau. Em pó, que facilita a vida. Que facilita a vida. E cristaliza o E chocolate. cristaliza o chocolate e deixa um brilho maravilhoso. É isso. Então aqui chegou esse momento, é só informar as forminhas. O chocolate, ou o ovinho. Só uma pergunta. O chocolate não perde nenhuma qualidade de nada usando a manteiga de cacau? Vamos lá, o que faz a textura do chocolate ser tão gostosa? A manteiga de cacau. Eu estou usando um produto que não vai agregar sabor, não vai agregar cheiro, não vai agregar textura em nada. Ele não muda o chocolate, ele só cristaliza para mim. Então, ao invés de eu ter o trabalho da tablagem de jogar na pedra, ele vai me entregar um produto maravilhoso pronto, assim, bem mais simples de trabalhar. A manteiga de cacau micril, ela é da Cacau Barry e da Callebaut. Eles têm só eles têm essa manteiga no mundo que faz essa cristalização tão mais simples e tem essas vantagens de você trabalhar em cima apenas da vasilhinha. Você não vai precisar de nada, de estrutura, de nada. Você consegue fazer em qualquer lugar esse tipo de temperagem. Então a gente preencheu aqui um molde de forma de coração, que são uns corações pote. E todo esse chocolate cristalizado, igual eu falei, é só manter em 30 graus e trabalhar com ele até acabar. Então, enquanto você mantiver em 30 graus esse chocolate, você consegue trabalhar. Cristalizou, perdeu o efeito do micril porque ele fez a função dele. Ok. Amanhã, quando você for fazer de novo, esse meu chocolate sobrou. Pica, coloca no pote, derrete de 30 em 30, sobe a 40 a 45, espera esfriar em 34, micril de novo, 1% sobre aquele peso de chocolate. Mas eu preciso fazer isso sempre. Falou que é chocolate, você precisa cristalizar todas as vezes. Então, fez o processo, endureceu, precisa repetir de novo, precisa repetir para fazer novamente, para você trabalhar e ter a casca de ovo direitinho. Agora me tira uma dúvida. Se eu colocar na balança, a balança me diz aí se eu tenho 800 gramas, ela me dá pontual ou o chocolate quando processa ele... Não, oscila? ele te dá pontual, não Me oscila. dá. Ok. Então, gente, fica ligadinho que nas próximas a gente vai ter receitas. Vamos ensinar a fazer uns brigadeiros, uns negócios bem gostosos, tá? Na próxima a gente vai fazer o recheio da casca do chocolate, que ele ficou me devendo hoje. E muitas receitas. A gente vai fazer recheios, brigadeiro gourmet, uma ganache. A gente vai fazer um ovo de panacota, um ovo gelado, já ouviu falar? Já ouvi falar, então, e eu quero que você faça também a casca de brigadeiro e a gente fazer um ovo recheado aqui para a pessoa ir assistindo e fazer em casa. Pode deixar. Ok, nem que a gente durante vai fazendo a casca e depois rechear ela com leitinho, com ferreiro e o que vocês precisarem de todos os ingredientes vocês encontram na Casa de Chocolate. Viu, gente? Fica ligado no próximo que a gente vem ensinando mais coisas.